Olá, amigos, amigas, irmãos e irmãs da Instituição Espírita Centelha de Luz, a todos os irmãos da Seara Espírita, aos amigos e todos que possam nesse instante estar nos ouvir, que a paz de Jesus esteja no lar de cada um de vocês. Jesus se encontrava em Nazaré, com seus discípulos, a pregar a boa nova, a sua doutrina de amor, de paz, de luz. E enquanto ele falava sobre as bem-aventuranças, sobre o amor ao próximo, sobre a necessidade de cada um se reformar, de cada um entrar em contato com Deus para suavizar aqueles momentos difíceis, aqueles dias difíceis em que eles viviam, porque eram oprimidos por uma lei da época, a lei mosaica, e a doutrina de Jesus, a sua mensagem, quebrava todos aqueles preceitos antigos de uma lei opressora, porque a nova proposta de Jesus, ou seja, a proposta de Jesus é a lei do amor. A lei do amor que está escrita no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. E Jesus continuava lá a falar aquelas benesses para toda aquela população que ele ouvia, mas de repente começou uma certa balbúrdia, porque uns achavam que Jesus era um feiticeiro, outros achavam ou diziam ou pensavam que Jesus era uma pessoa que veio causar uma certa balbúrdia, era um revolucionário. E palavras de impropérios, alguns gritavam, zombavam. Os seus apóstolos ficaram incomodados com aquela situação. Estava com ele Pedro, André, Felipe e Levi. Eles saíram em defesa de Jesus. Foram de encontro àquelas pessoas que estavam ali causando aquele mal-estar, aquela situação difícil. Muita zoada, muita gritaria, muitos xingamentos. E Jesus olhava toda aquela situação sereno, sem se mover. Os apóstolos que se enfureciam contra aquelas pessoas começaram então a se exaltar. Foi quando Jesus os chamou, reunindo a todos, e achou que era hora de retornar a Cafarnaum. Foi assim que eles fizeram, voltaram a Cafarnaum. Quando lá chegaram, eles levaram alguns dias, cada um em seus lares, pensativos naquela situação, alguns muito chateados com aquilo que ocorreu. Foram, então, procurar o mestre. Felipe disse a Jesus que durante a viagem, os próprios amigos, os apóstolos, lhe chamaram de uma pessoa que gostava de fazer zoada, de ser meio que agressivo. E ele perguntou a Jesus por que isso tinha acontecido, desde quando ele estava ali defendendo o mestre. E Jesus então perguntou a ele, e não haveria necessidade de ele se insurgir contra aquelas pessoas. Por quê? Como é que se pode colher uva em espinheiros? Diante daquela situação ali formada, diante de toda aquela situação, aquela balbúrdia que tinha se formado, que iria adiantar
ele ficar ali discursando, falando, se não iriam ouvir. E por isso ele resolveu retornar para dar continuidade à sua tarefa em outro local em que as pessoas iriam aproveitar melhor a sua mensagem, a forma de como ele tratava o próximo, da forma como ele tratava as situações e em que engrandecia o espírito das pessoas que lhe ouviam, porque havia muito sofrimento entre as criaturas. Mas o Felipe, ainda sem entender, ele disse, mas se, mestre, os próprios amigos que vivem, né? Ele pensou assim, que vivem conosco nesta jornada, ainda tem este tipo de comportamento, como é que vai ficar a comunidade sem colocar realmente o evangelho em prática? E Jesus então pergunta a ele, e você, Felipe, já introduziu de verdade o evangelho no seu coração? Ele então, meio que sem graça, disse, não, Senhor. Ele disse, então, como é que a gente pode exigir, não é, do outro se nós não, nem nós mesmos estamos convictos do reino de Deus dentro de nós? Pedro, que ele era também, tinha um temperamento meio irreverente, Pedro disse a ele, perguntou o que ele podia fazer diante dessas situações, porque muitas pessoas, como tinha dito o Felipe, tinha se surgido contra Jesus, tinha dito palavras terríveis contra o mestre, e a maioria dos que estavam lá ouvindo em praça pública só tinham palavras de ofensas para Jesus. E eles, apóstolos, sentiam que Jesus, e sabia que não merecia aquele tratamento. Porque Jesus não era nada daquilo que eles diziam, que Jesus era um revolucionário, que Jesus era um feiticeiro, que Jesus era uma pessoa que queria o poder. E nada disso era verdade. Mas Jesus falou para eles, e para o Pedro em especial, naquele instante, porque era Pedro quem estava nesse instante confabulando com o mestre, e o mestre disse que havia necessidade, primeiro, de colocar e dar continuidade ao trabalho. E esse trabalho que Jesus falava era o trabalho de edificar o evangelho na terra, de edificar as benesses das dádivas celestiais, para que as pessoas pudessem entender, colocar em suas vidas para serem mais felizes. E aí, Jesus também fala sobre o amor e o perdão dos seus adversários, que aquelas criaturas se faziam adversários do mestre. E o mestre Jesus fala a respeito do perdão e deste amor incondicional que chega até o máximo de nós amarmos e perdoarmos os adversários, os nossos inimigos. E Pedro pergunta, Jesus, não seria então necessário nós esperarmos que o ofensor, o adversário, o inimigo, venha se desculpar para que a gente possa dar o nosso perdão? E Jesus disse que quando o adversário ou aquele que se diz inimigo vier a nós pedir, se ele vier a nós pedir perdão, que possamos acolhê-lo. Mas se assim mesmo ele não vier, que a nossa obrigação é de amar e perdoar e passar.
porque a mensagem de Jesus era assim. Ele falava em determinadas cidades e ensinava todas aquelas palavras maravilhosas a respeito do amor ao próximo, da necessidade não só do perdão, mas necessidade da tolerância, de sermos calmos, silenciosos, mais tranquilos diante das adversidades e das intempéries da vida, e encará-las com mais fé. Jesus, então, ele ensinava que nós teríamos que dar continuidade ao trabalho do bem, porque só através do bem é que nós iremos curar as nossas mazelas e fazer com que o adversário ele possa vir a ser diferente. Se ele vier pedir o perdão, muito bem, ótimo, mas se não, que nós devemos de qualquer forma perdoar. Aí quando Pedro faz aquela pergunta que ficou registrada no Evangelho. Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu próximo? 70 vezes? Ou 7 vezes? Jesus, não. 70 vezes 7 vezes. Ou seja, quantas vezes forem necessárias o perdão. E aí nós sabemos que o perdão é um sentimento, uma virtude muito, muito difícil quando a gente sofre determinadas decepções, determinadas injúrias, alguém nos ofendeu bastante, nos fez sofrer, tirou alguém de nós e que nós guardamos aquele rancor, aquela mágoa e pensamos como pessoas comuns, simples que somos, seres humanos, como que nós iremos perdoar? Será que Jesus não quis pedir muito de nós? Como é que Jesus poderia sugerir algo tão maravilhoso, que é perdoar os inimigos e perdoar todas as pessoas, quando ele sabia e conhecia e conhece a cada um de nós, que nós somos capazes, porque trazemos conosco, latente em nosso íntimo, essa grande virtude, que é de amar o próximo, amar sempre. Que o amor, segundo Jesus, e diante de todo o ser que ele representava, porque ele era a própria imagem e personificação do amor, e através deste sentimento, desta qualidade maravilhosa, desta virtude, ele curava os enfermos, mas não os enfermos só do corpo, mas ele curava os enfermos da alma. Porque o que Jesus queria realmente era curar almas. E como é que ele curava almas? Através da sua mensagem, mostrando que a necessidade que nós temos de orar a Deus, de agradecer a Deus, a dádiva da vida. E uma das provas da dádiva da vida é a reencarnação, porque nós estamos aqui para melhorarmos, estamos aqui para evoluirmos, estamos aqui para crescer espiritualmente. Não adianta crescermos intelectualmente, profissionalmente ou materialmente, termos muitos bens, muita fortuna, muito acúmulo de cursos, inteligências e
a nossa cultura ficar realmente muito acrescida, né, dos valores da terra, se nós não tivermos colhido, amealhado bens imperecíveis, que são os bens que não se acabam nunca e que não morrem conosco. Este bem irá retornar conosco para o mundo espiritual quando daqui nós sairmos. Por isso, a necessidade de nós adquirirmos essas qualidades e esse amor que muitas vezes a gente acha que é impossível nós perdoarmos, nós amarmos aqueles que nos ofendem, que nos prejudicam, mas Jesus sabia que nós éramos capazes e que nós somos capazes. Nós somos capazes de desenvolver esse amor que está dentro de nós, ali guardadinho. Porque sabemos que um dia nós iremos ter que desenvolvê-lo, porque a felicidade consiste em nós nos despojarmos de todas as mágoas, de todos os ressentimentos, do ódio, da inveja, e nunca constituirmos dentro de nós um pensamento ruim, um sentimento mau contra o próximo, mesmo que ele seja considerado um inimigo, um adversário nosso. Porque dessa forma de nós considerarmos a outra pessoa inimiga e acharmos que nós nunca iremos perdoá-lo, nós nos vinculamos a esta pessoa pelo pensamento, sempre achando que aquela pessoa vai nos fazer um mal e que aquela pessoa é a causa do nosso sofrimento. E o que vai acontecer? Nós ficarmos ligados como prisioneiros através do pensamento. A gente dorme, acorda, faz todas as nossas atividades do dia pensando naquela pessoa. Muitas vezes vem aquele pensamento de rememorando coisas, situações constrangedoras que passamos já com aquela criatura, com aquele ser. E aí não podemos esquecer de que se nós guardamos esses sentimentos, podemos ir para o outro lado da vida guardando esse sentimento, e guardando esse sentimento, nós iremos ser aquelas criaturas em que iremos nos vincular àqueles que aqui deixamos, que são os considerados inimigos, e vamos tornar para eles um obsessor. A maior quantidade de causas das obsessões são através do ódio, da vingança que nós sentimos para com o outro. Porque Jesus nos disse: reconciliai com seus adversários enquanto estás a caminho. Querendo dizer que enquanto nós estivermos aqui neste planeta Terra, olhando, vendo, convivendo ou não com a pessoa, nós devemos tentar, ao menos, nos conciliar, nos reconciliar, fazer as pazes, pedir perdão, pedir desculpas, se nós formos os ofensores. E se for o contrário, proporcionarmos uma oportunidade disso acontecer. Se a pessoa vier a nós pedir perdão, pedir desculpas, nós devemos ter o nosso coração aberto. Sabemos também que há situações tão graves que nos deixam com muito ressentimento da pessoa. Às vezes a gente ouve nos noticiários mães que perdem seus filhos através de alguns assassinatos, e essas mães ficam dizendo que só vão ter paz quando se processar a prisão deles, quando se vingarem.
será que elas realmente vão ter paz? Porque o retorno à vida desses seus filhos não irá acontecer. E esses seus filhos, no mundo espiritual, podem estar recebendo esta vibração negativa, esta energia não muito boa do sentimento dessas mães, dos seus pais ou da sua família, na questão da vingança. E pode ser que eles também se sintam influenciados por esse sentimento e venham ajudar na tentativa desse desiderado. Mas eles também podem sofrer diante desse sentimento negativo. O que se deve fazer é orar pelos que foram, pelos que desencarnaram, os nossos entes queridos, e orar por aqueles que fizeram mal. Quantas vezes no noticiário nós vemos determinadas situações, determinados crimes, e que nós fazemos o nosso juízo de valor. Ficamos achando que aquela pessoa deve pagar, que deve ser feito isso ou aquilo com eles, mas nós não temos que fazer isso. Em vez da gente emitir essas vibrações de julgamento, de raiva, também de ódio, muitas vezes, devemos orar para que Deus dê a melhor solução. Porque na lei divina, nada fica em vão. Tudo irá ter o seu momento do resgate. Porque a justiça de Deus, ela é infalível. A justiça de Deus, ela é certa. E nós sabemos que Ele é que é o dono da vida, Ele que é o dono de todos nós, e nós não somos advogados nem juízes de ninguém. Nós somos criaturas que também sofremos, que também passamos pelas nossas necessidades. Jesus sempre revidava o mal com o bem. E quando nós, nesta vida, resolvemos mudar a nossa postura em relação a determinadas situações ruins que passamos, mudarmos a nossa conduta, colocando pensamentos melhores, positivos, com uma boa leitura e ação no bem, porque é a ação no bem que vai fazer com que nós nos desvencilhemos desses adversários, desses inimigos. Aqueles que nós enxergamos, que nós vemos encarnados, podemos ter uma oportunidade maior de nos reconciliarmos com eles, porque está a caminho, como disse Jesus. Chico Xavier, quando em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, ele deu por falta de um trabalhador da casa, que estava sempre assíduo trabalhando, e como ele estava ali todos os dias e era muito disposto para o trabalho, Chico Xavier deu por falta dele. E resolveu ir até a sua casa para saber o que tinha ocorrido. Quando Chico Xavier chegou lá na casa desse servidor do Centro Espírita, bateu a porta, aguardou, o moço, esse servidor, abriu a porta e quando viu Chico Xavier, ficou parado do outro lado, nem sequer convidou o Chico para entrar. Aí Chico Xavier pediu licença, entrou e perguntou a ele: irmão, eu estou sentindo falta de você. Nunca mais lhe vi no centro, como você é um trabalhador ativo, eu notei logo a sua falta e vim perguntar o que foi que aconteceu. E aí o moço olhou para Chico Xavier e disse: você ainda pergunta? Você é um hipócrita, você é um cínico. Chico Xavier, sem saber do que tinha acontecido, olhou para ele e disse: meu irmão, me perdoe se eu fiz alguma coisa contra você.
Eu não lembro, mas se eu fiz alguma coisa contra você, me perdoe, meu irmão. E ele deu como resposta, não. Que não ia perdoar o Chico Xavier. Chico Xavier, um médium, um trabalhador do Cristo, aquela alma nobre, silenciou, desejou a ele paz, deu as costas e retornou para o trabalho no centro espírita, para a sua missão de ajudar os pobres, de ajudar as mães carentes, de ajudar aos desencarnados através da psicografia e também através da psicografia escrever livros maravilhosos em que muitos espíritos venerandos, através da sua mediunidade, psicografava, escrevia mensagens maravilhosas para todos nós. E aí, esse amigo querido, nosso Francisco Cândido Xavier, deu continuidade à sua vida. O outro não quis perdoar, nem quis dizer porque foi o que aconteceu, o que foi que lhe magoou. Ficou com esse rancor. Chico Xavier fez a sua parte. É como nós. Se algo está nos incomodando, devemos ir à pessoa e perguntar o que é que aconteceu, se nós fizemos alguma coisa errada, para que a pessoa se explique. E possamos pedir perdão, que possamos pedir desculpas. Mas se a pessoa não nos der esta oportunidade, não aproveitar a oportunidade, nós então iremos seguir a nossa vida trabalhando no bem, trabalhando para nós mesmos, combater em nós as nossas mazelas inferiores, porque nós também temos inimigos grandes dentro de nós, os defeitos, os vícios que ainda possuímos. E esses defeitos, eles têm que ser, aos pouquinhos, paulatinamente, retirados de nós. E nós temos consciência do que ainda somos, do que ainda fazemos de errado e que precisamos nos modificar. Então, diante da lei do amor que Jesus pregava, ele queria nos levar à perfeição. Porque Jesus, desde que veio, já era um ser perfeito. Ele já era um ser que trazia todas as qualidades, todas as virtudes, em que o amor abrangia todas essas virtudes, acolhia todas essas virtudes, porque a própria figura do Mestre era uma figura que se integrava totalmente a divindade, não só por sua conduta, mas pelo seu pensamento ligado a Deus e pelas suas atitudes perante o próximo, a sua ação no bem. Por isso que ele não se surgiu contra aqueles que lá na cidade de Nazaré fizeram toda aquela confusão, lhe menosprezavam, lhe ofenderam. Muitos levavam mentiras, notícias falsas para o outro, para os governantes, para os fariseus, que eram os doutores da lei, que pregavam as leis de Moisés, para que a imagem do Mestre fosse uma imagem desvirtuada daquilo que realmente ele era desde aquela época e que continua sendo o nosso guia, o nosso amigo, o nosso mentor, o modelo para que nós possamos seguir de verdade. Nós sabemos que é difícil amar os inimigos, mas podemos ser aqueles que oramos por aqueles que nos causam determinados desconforto em nossa vida,
Se nós não conseguimos ainda chegar para o outro, perdoar de verdade, porque não é só falar no perdão, não é só falar coisas boas, mas é necessário que demonstremos com as nossas atitudes, que abramos o nosso coração para que a pessoa sinta esse perdão de verdade. Amar, perdoar verdadeiramente quantas vezes for necessário, como proferiu Jesus a Pedro. E perdoar quantas vezes for necessário, infinitamente. E nós precisamos abarcar esses ensinamentos do Mestre Jesus para termos uma vida melhor. O nosso Divaldo Pereira Franco, o médium baiano, ele viveu por 40 anos aqui na Terra, sempre lado a lado com um obsessor, no qual ele deu o nome do Máscara de Ferro. Esse espírito foi muito bem retratado, ou esta situação, no filme de Divaldo Franco, Divaldo Mensageiro da Paz, quando mostra este espírito que há 400 anos, ou quase, ou 4 séculos, perseguiu Divaldo em várias encarnações e reencontrou mais uma vez nesta encarnação que nós nos encontramos. Desde jovem, Divaldo viveu sempre da companhia deste espírito, que ele cobrava, que ele perseguia, cobrava os débitos do passado, porque Divaldo foi o causador de um suposto suicídio deste irmão. E ele, este espírito, vivia assediando Divaldo, chegando até ao nosso irmão ter vontade de suicidar-se. Tanto era a perseguição, a pressão vivida por ele, desde jovem. Sendo que, com a ajuda da mentora espiritual Joana de Ângeles, com o trabalho que ele exercia no bem, fundando a Mansão do Caminho, elegendo para si o amor ao próximo, um trabalho constante com aqueles desvalidos, com os mais necessitados, em que recolhia também crianças na sua porta, na porta da mansão, em que dava o seu nome, dava o seu amor, o seu carinho, criava como filho. Os anos foram passando e vejam bem, foram 40 anos de tanta tortura, mas como Joana de Ângeles lhe ensinava a ter perseverança e continuar no trabalho, e ele com suas palestras, com seus estudos da doutrina espírita, com esse trabalho incessante dentro da Mansão do Caminho, na psicografia, nas mensagens, nas palavras em que emitia para todos que lhe procuravam, sempre com afeto, com dedicação, porque o trabalhador, o servidor do Cristo é aquele em que o mundo pode estar desabando, mas se ele tem um compromisso na seara, ele tem que dar continuidade a este trabalho. Jesus, na cidade de Nazaré, quando ele não foi de encontro àquelas pessoas que ali estavam lhe dizendo palavras ofensivas, o que foi que ele disse para os seus apóstolos, principalmente para o Filipe, que veio lhe inquirir? Que a necessidade maior era o trabalho. Então,
ele se afastou daquela cidade que estava ali, uma verdadeira balbúrdia, para ir a outra cidade, onde teria mais calma, mais tranquilidade para continuar a sua tarefa, as suas palavras, a sua mensagem de amor e de paz para todos. E o Divaldo, assim ele fez, deu continuidade à sua tarefa. De vez em quando o Espírito estava ali, e sempre que aparecia, na maioria das vezes, era lhe cobrando. Até que um dia chegou até seus braços uma criança. E, como sempre, ele nunca rejeitava uma criança que era colocada em sua porta. E isso se prova não só pelo filme que mostra, mas pela quantidade de filhos que ele possui, que continuam trabalhando lá na Mansão do Caminho, outros que não trabalham lá, mas que estão sempre buscando Divaldo para visitá-lo, para ir às palestras. Nunca esqueceram o bem que foi feito, porque o bem nunca se esquece. O bem, quando ele faz com que a nossa vida modifique, como foi o caso dos filhos de Divaldo e de tio Nilson, ele também, esse bem que foi feito, modificou completamente a vida daquelas pessoas. Há até quem agradeça por ter sido abandonado lá, porque a sua vida modificou. Conheceu a doutrina espírita e, principalmente, conheceu o amor de perto. Porque o amor preenche as nossas vidas. O amor nos dá alegria. O amor nos dá entusiasmo, ânimo para dar continuidade à nossa vida. Aproveitar a encarnação que Deus nos deu. Olha que oportunidade maravilhosa estarmos aqui de volta, com uma família, com um trabalho, com a saúde ou não. Ou mesmo aqueles que não têm uma família para conviver com ela, mas veio de uma família e teve a oportunidade de estar aqui neste planeta para redimir-se dos seus erros, consertar de errado que fez e construir uma nova caminhada. Os inimigos que nós podemos até possuir, esses inimigos não são somente aqueles que a gente, em outra vida, em outra encarnação, nós fizemos o mal e que ele nos reencontrou para nos cobrar os débitos para que nós possamos pagar, como esse espírito fez com Divaldo durante tantos anos. Também podemos contrair os inimigos aqui mesmo. E podemos ser inimigo de alguém se nós guardarmos os rancores conosco. Por isso que não devemos guardar esses ressentimentos e levarmos além túmulo. Que possamos chegar do lado de lá, no mundo espiritual, de forma mais livre, mais tranquila, com a consciência mais limpa. Mesmo que a gente não consiga fazer com que os nossos débitos se diluam todos, porque pode ser que tenhamos muitos, mas ao menos temos que tentar resgatar, nos conciliar com as pessoas, nos reconciliar, que possamos ser pessoas amáveis, gentis,
mais calmo, mais tranquilo, mais compreensivos. E aí, quando Divaldo recebeu aquela criança em na mansão do caminho, na porta, ele imediatamente trouxe a criança para dentro, olhou e foi registrar. Quando o espírito que o perseguia, a quem ele intitulava Máscara de Ferro, perguntou a ele: você vai mesmo ficar com esta criança? Ele disse: vou sim. Essa criança feia? Ele disse: sim, vou amá-la e vou tê-la como filha. Ele disse: você está dizendo a verdade? Isso é mesmo? Você sabe quem ela é? Aí Divaldo: sei, meu filho, sei quem ela é. E aí o espírito disse: ela é minha mãe. Foi naquele momento que pela primeira vez o espírito malfeitor, perseguidor, o obsessor do nosso irmão Divaldo sentiu algo diferente em si, um sentimento de emoção, uma emoção, por ver que aquele a quem ele perseguiu por tantos anos iria acolher a sua mãe, agora reencarnada. E com o amor que o próprio Divaldo sabe mais do que ninguém de depositar nas pessoas. E como todas as crianças que ele criou com amor, mais uma ele iria criar com todo o seu afeto. E foi assim que este espírito se despediu do nosso irmão Divaldo, dizendo que ele iria, talvez não viesse a amá-lo, mas não iria mais persegui-lo. Porque a dificuldade de amar, meus irmãos, é muito grande para uma pessoa que guarda um ódio, uma vontade de vingança, esse sentimento que está enraizado ali por centenas e centenas de anos. É difícil se dissolver de uma hora para outra. Mas ao menos ele disse: não sei se vou conseguir amar, mas eu vou me afastar. Já foi algo, um passo grande que ele deu. Abandonou aquela obsessão. E por que será que isso ocorreu? Porque ele resolveu tomar essa atitude de se afastar. Não só porque via ali Divaldo recolhendo e acolhendo a sua mãe, mas pela insistência no trabalho, no bem, na perseverança no trabalho do bem do nosso Divaldo. Porque se ele, durante toda a sua existência, até então, naquela situação do seu obsessor, quando deixa ele em paz, ele tivesse se revoltado, criasse uma sintonia com este espírito de ódio também, de raiva, porque ele vivia ele perseguindo muitas vezes em lugares em que ele estava fazendo palestra ou acudindo a alguém. Ele chegava dizendo palavras ofensivas, negativas. O Divaldo tivesse desistido ou sintonizado com este pensamento, com essas energias, ele teria também dado a ele o que o espírito lhe dava, que era o mal. E aí, nesse caso, ele revidava o mal com o bem. No capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, é sede perfeitos. A lei de amor, no capítulo 11,
segue para o capítulo 12, amai os vossos inimigos, e na sequência, mais adiante, temos esse capítulo 18, ou 18 no capítulo 17, quando fala sobre a perfeição. Sede perfeitos. O nosso caminho, a nossa jornada é para chegarmos até a perfeição. E ninguém chegará à perfeição se não tentar, se não lutar contra suas próprias imperfeições, suas mazelas interiores, os seus defeitos, como nós dissemos antes, para chegarmos até esse nível como Jesus chegou. Aí a gente se pergunta, para Jesus era fácil, porque ele já conseguia amar, perdoar de uma forma infinita, de uma forma verdadeira. Aí a gente diz, Jesus era Jesus. E nós. Somos seres pequenos, seres ainda inferiores, com as nossas dificuldades. Mas o Mestre disse, vós podeis fazer tudo isso e muito mais. Ele quis dizer que nós somos capazes de fazer muito mais do que nós estamos fazendo, chegarmos além. E Joana de Ângeles nos diz que nós somos herdeiros de Deus. Se nós somos herdeiros de Deus, somos herdeiros de todo o universo. E para sermos dignos de tudo isso que Deus nos ofertou, precisamos dar o nosso galardão, darmos o nosso pouquinho, o nosso empreendimento na nossa melhora interior. Chico Xavier já dizia, Jesus não queria nosso sacrifício, Jesus não pediu nada que nos sacrificasse, ele pediu apenas que nós nos amássemos uns aos outros. E isso é o que Jesus espera de nós. Como ele fala neste livro, neste capítulo 10 sobre o perdão, do livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, através do espírito Humberto de Campos, que depois se intitulou Irmão X, essa lição em que Jesus demonstra com sua leveza de espírito, com sua bondade, com seu amor desprendido, com sua serenidade, que ele não se misturava, ou seja, ele não se envolvia com aquelas picuinhas, com aquelas confusões, com aquelas zoadas, com aqueles impropérios. Ele não se insurgia contra essas coisas, ele demonstrava, ao contrário, calma e serenidade, da necessidade premente que nós temos de acolher esse ensinamento do Mestre em nossas vidas. Não é só falar, é tentar. Lembremos de Jesus naquele madeiro, numa cruz, em que ele olhava a multidão ali embaixo, gritando, que preferiram ele a um ladrão. Jesus olhou todo aquele povo, aquelas pessoas, e olhou para os céus e disse a Deus, Senhor, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. E realmente não sabiam o que estavam fazendo contra aquele ser angelical, aquele ser luminoso que é e sempre foi o Mestre Jesus, que veio trazer para nós uma nova doutrina, uma nova mensagem, uma esperança de vida, uma felicidade interior, porque nós buscamos a felicidade exterior nas coisas,
nos bens, nas diversões, nas zombarias, nas risadas. Mas nós não buscamos internalizar o reino de Deus dentro de nós, como o mestre falou a Filipe. Porque nós cobramos muito do outro, a boa conduta, o bom comportamento. E não cobramos de nós. Olhamos o outro, os defeitos do outro, pequeno defeito, e não olhamos a trave que está em nossos olhos. Porque quando nós tirarmos, nós iremos enxergar o que está dentro de nós e que nós jogamos ali para as nossas sombras, todos os nossos defeitos, todas as nossas dificuldades que possuímos de nos libertarmos do mal, de amar aqueles que nos perseguem, que nos odeiam, que nos caluniam. E nós gostaríamos de ler algo que encontramos num livro chamado Luz Acima, também psicografia do nosso irmão Chico Xavier, em que ele nos fala a respeito da necessidade de nós deixarmos. Foi escrito pelo Espírito Irmão X, Humberto de Campos, também, em que diz o seguinte: eu achei tão interessante, vou ler para vocês, para todos nós, para nós fazermos uma reflexão de tudo o que nós dissemos. E diz o seguinte: movimentam-se os gêneros da sombra, no fundo vale humano. São os milenares povos da guerra e do arrasamento a se reerguerem da cinza dos séculos, ameaçando a civilização. Invadem países e dominam povos, devoram lares e templos, escarnecem das ideias superiores que alimentam a humanidade e separam irmãos com o gladio da morte. Todavia, dos círculos escuros em que persevera a gritaria do mal, emerge a voz do pastor divino. Eu, porém, vos digo, sede misericordiosos, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, auxiliai os que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, abençoai vossa cruz. Ao que vos obriga a seguir 1000 passos, marchai com ele 2000. Ao que pretenda contender convosco, por roubar-vos a túnica, dai-lhe também a capa. Perseverai no bem até ao fim. Tende bom ânimo. Nos conflitos ideológicos da atualidade, as forças perturbadoras do ódio e da separatividade conclamam enfurecidas em todas as direções. Regressemos à barbárie, desçamos as trevas, mas, atentos à celeste plataforma, os verdadeiros cristãos de todas as escolas e de todos os climas, de almas unidas em torno do Mestre, repetem, contemplando os clarões do mundo futuro, luz acima, Irmão X. Pedro Leopoldo, 14 de dezembro de 1947. Trouxe esta pequena página para fazermos uma reflexão da necessidade da nossa mudança interior, para que aqueles que vêm nos assombrar das trevas, influenciando-nos através dos nossos pensamentos invigilantes, dos nossos sentimentos de rancor, nossos sentimentos de raiva, de ódio, de inveja, de maledicências, da falta de amor que ainda não construímos em nós, fazer com que a nossa vida fique triste, fique amarga, e que o nosso pensamento fique sempre
buscando aquele que nos ofendeu, nos maltratou. Então pensemos no Mestre Jesus, quando ele disse: amai os vossos inimigos, perdoai a todos infinitamente. E como disse nosso Francisco Cândido Xavier, Jesus não pediu muito, ele pediu para nos amarmos, amarmos o nosso próximo, amarmos a nossa família, amarmos aquelas criaturas que estão necessitando muito de Jesus, assim como nós. Oremos por aqueles que nos maltratam, oremos por aqueles que não gostam de nós, que sabemos que possuímos pessoas que não nos amam, que não gostam de nós, mas que não sejamos iguais, querendo o mal do outro, buscando na oração nos ligarmos ao divino, como Jesus fazia. Ligava-se diretamente com o divino através da prece. Que Jesus, em sua infinita bondade e misericórdia, deixe em cada um de nós a sua paz, o seu amor, para que sejamos cristãos verdadeiros. Muita paz para todos.